Você já imaginou uma órfã se tornando rainha e salvando toda uma nação da aniquilação? Essa não é uma história de conto de fadas, mas sim a incrível jornada de Esther, uma das heroínas mais corajosas da Bíblia. Fique comigo até o final para descobrir como a coragem de uma mulher mudou o curso da história e como a história dela pode inspirar a sua vida hoje. A história de Esther começa em um tempo de grande incerteza para o povo judeu. Viviam como exilados no enorme Império Persa, sob o comando do poderoso rei Assuero, também conhecido como Xerxes. Entre eles, vivia uma jovem judia órfã, chamada Hadassa. Após a morte de seus pais, ela foi criada por seu primo, Mardoqueu, que a amava como se fosse sua própria filha. Hadassa era conhecida por sua beleza estonteante, mas sua verdadeira força residia em seu caráter e em sua fé. A vida no Palácio Real de Suzã era cheia de intrigas e poder. Em um episódio controverso, a rainha Vasti desobedeceu a uma ordem do rei Assuero durante um grande banquete. Furioso com a afronta pública, o rei a destituiu de seu posto. E agora, o trono da rainha estava vago. Para encontrar uma substituta, foi decretado que as mais belas jovens virgens de todo o império fossem levadas ao palácio para um concurso de beleza, por assim dizer. Seguindo o conselho de seu primo Mardoqueu, Hadassa, que passou a ser chamada por seu nome persa, Esther, também foi levada para o harém real. Mardoqueu a instruiu a não revelar sua identidade judaica, um segredo que seria crucial para os eventos que se seguiriam. No palácio, Esther rapidamente conquistou o favor de todos que a conheciam, incluindo Hegai, o eunuco responsável pelas mulheres. Sua graça e humildade a destacavam entre as outras. Quando chegou a vez de Esther se apresentar ao rei, ela não pediu nada extravagante, confiando apenas no que Hegai havia lhe providenciado. O rei Assuero ficou tão cativado por sua beleza e por sua presença, que a amou mais do que a todas as outras mulheres. Ele colocou a coroa real em sua cabeça e a tornou rainha em lugar de Vasti. Uma órfã exilada agora era a rainha do maior império da época. Mas o propósito de Deus para ela estava apenas começando a se revelar. Enquanto Esther se adaptava à sua nova vida na realeza, uma ameaça sombria surgia no horizonte. Um homem chamado Amã, um alto oficial do reino, foi promovido pelo rei Assuero e se tornou o homem mais poderoso depois do próprio rei. Amã era arrogante e exigia que todos se curvassem diante dele. No entanto, Mardoqueu, primo de Esther, se recusava a se curvar, pois como judeu, ele só se prostrava diante de Deus. Essa recusa encheu Amã de um ódio cego. Ao descobrir que Mardoqueu era judeu, seu ressentimento não se limitou a um só homem. Ele decidiu que precisava exterminar não apenas Mardoqueu, mas todo o povo judeu que vivia no Império Persa. Amã, usando de manipulação, convenceu o rei Assuero de que os judeus eram um povo rebelde e perigoso, que não seguia as leis do rei. Ele conseguiu que o rei assinasse um decreto que determinava um dia para a morte de todos os judeus do império, incluindo homens, mulheres e crianças, e o saque de seus bens. A notícia do decreto se espalhou como fogo, trazendo pânico e desespero a todas as comunidades judaicas. Mardoqueu, em profundo luto, rasgou suas vestes, vestiu-se de saco e cinzas, e foi para a praça da cidade, chorando amargamente. Ele sabia que a única esperança de seu povo estava nas mãos da rainha Esther. Ele enviou uma mensagem a ela, implorando que fosse até o rei e suplicasse pela vida de seu povo. Mas a situação de Esther era extremamente delicada. Havia uma lei na Pérsia que proibia qualquer pessoa, até mesmo a rainha, de se apresentar ao rei sem ser chamada. A punição para essa transgressão era a morte, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro como sinal de perdão. Fazia 30 dias que Esther não era chamada à presença do rei, e ela sabia do risco imenso que correria. Ela enviou uma resposta a Mardoqueu, explicando o perigo mortal que enfrentaria. Mas a resposta de Mardoqueu foi uma das frases mais impactantes da Bíblia. Ele disse a ela para não pensar que, por estar no palácio, ela seria a única judia a escapar. E então ele disse as palavras que ecoam através dos séculos. Pois, se você ficar calada nesta hora,
Socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. E quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Essas palavras atingiram Esther em cheio. Ela entendeu que sua posição, sua beleza e seu título não eram coincidências. Ela estava em um lugar de influência por um propósito divino. Foi o momento da decisão. Ela não podia mais ficar em silêncio. Com uma coragem renovada pela fé, ela tomou sua decisão. Ela enviou uma nova mensagem a Mardoqueu. Vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Esse foi o ponto de virada. Esther estava disposta a arriscar tudo. Após os 3 dias de jejum e oração, Esther se vestiu com seus trajes reais e se colocou no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O momento era de pura tensão. A vida dela e de todo o seu povo estava em jogo. Ao vê-la, o coração do rei se moveu. Ele não apenas a poupou, mas estendeu seu cetro de ouro. Ele perguntou o que ela desejava, prometendo dar-lhe até metade do reino. Mas Esther foi sábia e estratégica. Em vez de fazer seu pedido imediatamente, ela convidou o rei e Amã para um banquete que ela havia preparado. Durante o banquete, o rei novamente perguntou qual era o seu pedido. Mais uma vez, com incrível autocontrole, Esther não revelou seu plano. Ela os convidou para um segundo banquete no dia seguinte, prometendo que então revelaria seu desejo. Naquela noite, algo providencial aconteceu. O rei Assuero não conseguia dormir e pediu que trouxessem os registros históricos do reino para serem lidos para ele. A leitura o levou à parte que descrevia como Mardoqueu havia salvado sua vida ao expor um plano de assassinato contra ele. O rei perguntou que honra Mardoqueu havia recebido por isso, e a resposta foi: nenhuma. Justo nesse momento, Amã chegou ao palácio, planejando pedir ao rei permissão para enforcar Mardoqueu na forca que ele havia construído. O rei perguntou a Amã: o que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer em honrar? Amã, pensando que o rei estava se referindo a ele, sugeriu um desfile real, com o homem vestindo as roupas do rei e montando o cavalo do rei. Para o choque e humilhação de Amã, o rei ordenou que ele fizesse exatamente isso, para Mardoqueu. Amã teve que liderar seu maior inimigo pelas ruas da cidade, proclamando sua honra. No segundo banquete, a tensão era máxima. O rei, pela 3ª vez, perguntou a Esther qual era o seu pedido. Desta vez, ela estava pronta. Com o coração batendo forte, ela disse: se alcancei o favor do rei, e se for do seu agrado, que a minha vida e a vida do meu povo me sejam poupadas. Pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. O rei ficou chocado e furioso. Quem é ele? Onde está o homem que ousou fazer tal coisa? Ele perguntou. Esther, então, apontou diretamente para seu inimigo e declarou: o adversário e inimigo é este perverso Amã. O terror tomou conta de Amã. O rei, enfurecido, saiu para o jardim, e quando voltou, encontrou Amã caído sobre o divã onde Esther estava, implorando por sua vida. Em um mal-entendido, o rei interpretou a cena como um ataque à rainha. A sentença foi imediata. Um dos servos informou ao rei sobre a forca que Amã havia preparado para Mardoqueu. A ironia do destino foi selada. O rei ordenou: enforquem-no nela. E assim o plano maligno de Amã se voltou contra ele mesmo. Mas a história não termina aí. O decreto original de extermínio dos judeus ainda estava em vigor, e segundo a lei persa, não podia ser revogado. Então o rei deu a Esther e a Mardoqueu o poder de escrever um novo decreto. Eles emitiram uma ordem que dava aos judeus o direito de se reunirem e se protegerem, de destruir e matar qualquer força armada que os atacasse. Quando o dia que Amã havia escolhido para a destruição chegou, os judeus, agora com a permissão do rei, se defenderam e derrotaram seus inimigos. Mardoqueu foi elevado a uma posição de grande poder, segundo apenas ao rei Assuero, e o povo judeu foi salvo. Para comemorar esse grande livramento foi instituída a festa do Purim, celebrada até hoje pelos judeus em todo o mundo.
A história de Esther é um testemunho poderoso de coragem, fé e do tempo perfeito de Deus. Ela mostra que mesmo nas dificuldades, uma pessoa faz a diferença. Mostra que Deus pode usar pessoas comuns em lugares inesperados para realizar propósitos extraordinários. A jornada de Esther de órfã, a rainha salvadora, é um lembrete de que talvez você também esteja exatamente onde precisa estar para um momento como este. Qual é o seu momento como este hoje? A história de Esther é, sem dúvida, uma das mais inspiradoras da Bíblia. Falando em mulheres incríveis, você já se perguntou quem foi a mulher mais importante da Bíblia? Existe um debate fascinante sobre isso, envolvendo figuras como Maria, a mãe de Jesus, Maria Madalena e a própria Esther. Eu explorei esse tema em outro vídeo aqui no canal. Se você ficou curioso, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora para descobrir quem foi a mulher mais importante da Bíblia. Obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer a história de Esther, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais histórias como essa. Até a próxima.